Variável é um conceito muito comum na programação. Caso você não esteja acostumado, estudará bastante no curso de JavaScript. Consiste em armazenar um valor para ser reutilizado uma ou mais vezes a qualquer momento. Como vínhamos estudando, os estilos são aplicados atribuindo um valor a uma propriedade. A função var é utilizada para recuperar o valor armazenado numa variável. Entretanto, a variável criada no exemplo anterior só poderá ser aplicada num elemento div. Tentar utilizá-la em outro tipo de elemento não produzirá nenhum resultado. Para armazenar propriedades que possam ser utilizadas em qualquer elemento, basta armazená-la na raiz do documento, utilizando a pseudoclasse root. Podemos armazenar na raiz quantas variáveis forem precisas e utilizá-las onde e quantas vezes for necessário. Entretanto, se você não precisa reutilizar um valor, não faz sentido utilizar variáveis. A função calc é utilizada para retornar um valor com base num cálculo aritmético. Neste exemplo, a largura do elemento ocupará o tamanho total da página menos 100 pixels. E neste outro exemplo, o tamanho do elemento é de metade da página mais 100 pixels. Os operadores aritméticos devem estar separados dos valores por espaço. Valores negativos também são aceitos.
As funções min e max recebem uma coleção de valores e decidem qual utilizá-lo com base no cálculo. Para tal, devemos utilizar unidades de medida diferentes em cada valor. Neste exemplo, o valor utilizado sempre será o valor menor. Se 80% da janela for menor que 500 pixels, esse será o valor utilizado. Caso contrário, a largura será sempre 500 pixels. O mesmo critério aplica-se à função max. Utilizando o mesmo exemplo, agora o valor a ser utilizado será o maior. Se o tamanho da página ficar menor que 500 pixels, o valor a ser utilizado será 500 pixels. Caso contrário, será sempre 80% da página. Note que esse uso ocorre quando redimensionamos a janela do navegador, diminuindo ou aumentando seu tamanho, ou quando acessamos em dispositivos com resoluções diferentes. A rotação de um elemento é feita com base num eixo, que pode pertencer às coordenadas x, y ou z. Para quem vem do setor do design gráfico, pode ser mais fácil compreender os eixos. Caso queira buscar um pouco de teoria para facilitar seu entendimento, sugiro que pesquise um pouco sobre plano cartesiano. Neste exemplo, o elemento será exatamente como o estilo define, mas a propriedade transforme o rotacionará 45 graus no sentido horário. Para rotacionar no sentido anti-horário, basta definir a medida em valores negativos. Sabemos que um círculo completo possui 360 graus, mas podemos definir valores maiores que 360. O que será feito é definir a rotação a partir do valor restante da divisão. Por exemplo, 365 graus rotacionará 5 graus. 740 graus rotacionará 20 graus. A função de escala, como o próprio nome diz, é utilizada para aumentar e diminuir elementos. As medidas podem ser definidas em porcentagem ou fator de escala. Neste exemplo, a função scale não está provocando nenhuma transformação no elemento, pois define o fator de escala como 1, deixando-o no mesmo tamanho em que os valores width e height definiram. Uma transformação aconteceria caso outro estilo com especificidade maior aplicado ao elemento houvesse definido outro fator de escala. Para fazer com que um elemento possua o dobro do tamanho, definido por suas propriedades de altura e largura, devemos definir a escala como 2. Para deixá-lo com a metade do tamanho, o fator de escala deve ser 0,5. Ou podemos ainda definir a medida em porcentagem. E podemos ainda definir o fator de escala horizontal e vertical individualmente. O deslocamento é feito com a função translate e é utilizado para mover um objeto em relação à sua posição original, na horizontal, eixo X, ou na vertical, eixo Y. Neste exemplo, o elemento div é deslocado para a esquerda 500 pixels,
o elemento P é deslocado para baixo 200 pixels e o elemento Button é deslocado para cima 1200 pixels. Várias propriedades transform juntas no mesmo estilo não surtirão efeito algum. Ao final da aula, você verá como definir múltiplas funções ao mesmo tempo. As medidas podem ainda ser definidas em porcentagem. Neste caso, basta ter em mente que um deslocamento de 100% fará o objeto se deslocar a mesma quantidade de pixels referente ao seu próprio tamanho. Neste exemplo, o elemento se deslocará 150 pixels para a direita. Podemos inclinar um elemento no eixo horizontal ou vertical com a função scale. A unidade de medida é definida em graus. No exemplo, estamos inclinando o elemento 15 graus no eixo X horizontal. Para inclinar no eixo vertical, utilizamos scale Y. E podemos também utilizar medidas negativas. Caso você precise rotacionar um elemento no plano de visão, isto é, no eixo Z, pode, em vez de utilizar Rotate Z, utilizar apenas Rotate. O exemplo rotacionará o elemento no eixo Z em 45 graus no sentido horário. Caso precise deslocar um elemento no eixo horizontal, em vez de utilizar Translate X, pode utilizar apenas Translate. O exemplo deslocará o elemento 200 pixels para a esquerda. Caso precise inclinar um objeto no eixo X, pode utilizar Scale em vez de Scale X. No exemplo, o objeto será inclinado 20 graus na horizontal. Quando precisamos utilizar múltiplas funções de transformação, em alguns casos declarar múltiplas propriedades transform não produzirá o resultado esperado. Neste exemplo, apenas a segunda função será aplicada, mas podemos declarar múltiplas funções dentro da mesma propriedade. Neste caso, ambas estão sendo aplicadas ao elemento, ou seja, ele será aumentado 2 vezes na vertical e 5 na horizontal. Podemos utilizar ainda funções diferentes. No exemplo, estamos inclinando e rotacionando o elemento ao mesmo tempo. Se não conseguir perceber a diferença, aumente o grau de inclinação ou apenas incline sua cabeça para olhar o monitor.